Olá, amigo cooperativista e produtor rural. Sempre enfrentando os desafios, o programa Resenha do Cooperativismo e Agronegócio está no ar. Veja os destaques de hoje. Cultivar de feijão apresentado em dia de campo é indicado para a região sul. No quadro Temática, o presidente da FAESC comenta sobre a estiagem que continua em Santa Catarina. Pesquisador da Epagre de Campos Novos mostra mais características do capim pioneiro. Plano de continuidade agropecuária pretende preservar a cadeia de proteína animal. De quais ações nós temos sempre que tomar no aspecto preventivo e no aspecto de correção de uma eventual intercorrência que nós possamos ter. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Sicoob. Sua vida financeira diferente. Faça parte. Fertilizantes Fecoagro. Mais tecnologias no campo, maior produtividade e rentabilidade ao agricultor. No dia de campo sobre feijão, realizado no Planalto Central, organizado pelo GTEC, Grupo Técnico de Consultores de Feijão, o Instituto Agronômico de Campinas apresentou características de um cultivar de feijão que tem bons resultados também na região sul. Vamos acompanhar. O IAC Veloz é uma cultivar de ciclo precoce que foi desenvolvida pelo Instituto Agronômico de Campinas. Ciclo ao redor de 75 dias em regiões mais quentes, regiões mais frias, clima mais amenos. Essa cultivar ela gira em torno de 82 dias de sua germinação até a colheita. Tem um porte ereto, tá? Apresenta um porte bem ereto, facilita bastante a colheita mecânica. Uma cultivar que é adaptada para as condições aqui de cultivo do centro-oeste. A região sul também, ele vai muito bem, ele tolera bem frio, por meio também de trabalhos e campos que nós já realizamos em avaliação para essa cultivar. Questões de doença, nós atribuímos ele como moderadamente resistente ao Fusarium oxísporo. Para Fusarium solane, essa cultivar ela tem uma tolerância muito boa, que a gente já avaliou também em condições de campo. Para antracnose, na região aqui do centro-oeste, ele apresenta uma resistência muito boa, ele pode ser atribuído como resistente. Para as condições do sul, Paraná, Santa Catarina, norte do Rio Grande do Sul, ele é atribuído como suscetível, porque a antracnose pega essa cultivar. Suscetibilidade à mancha angular, moderadamente resistente ao crestamento bacteriano. A gente não atribui ele como resistente, mas ele tolera muito o crestamento e geralmente você consegue colher ele com uma qualidade de folha muito boa. Questões de manejo, é importante destacar dessa cultivar que por ser ciclo precoce, é importante o agricultor trabalhar sempre uma adubação nitrogenada a mais, sempre pensando em desenvolver o IAC Veloz, jamais fazer o travamento dessa cultivar. A gente recomenda pelo menos 150 pontos de nitrogênio, tá? Fósforo sempre de média a alta, a quantidade no solo, tá? Então ele é exigente em termos nutricionais. O ideal em termos de população é um espaçamento sempre de 50 centímetros, 10 a 12 plantas finais, 10 para solos mais férteis, né, pivôs novos, pivôs mais antigos, que tem algum problema de fundo de solo, fertilidade moderada, a gente recomenda 12 plantas finais para ele. O IAC Veloz, em termos de qualidade tecnológica e qualidade de grão, é muito bom, ele tem um rendimento de peneira 12 excelente, independentemente do cultivo, muitas vezes realizado para ele. O rendimento de peneira 12 é sempre bom. Qualidade de caldo dele é um preto achocolatado, muito apreciado pela indústria empacotadora. Então, isso faz com que ele tenha bons atributos em termos de sua comercialização. E é uma cultivar que já está basicamente aí 1 ano e meio no mercado, tem apresentado uma boa demanda em nosso sistema de produção de sementes, na qual faz com que ele seja recomendado aí para diversas regiões do Brasil aí, e o seu cultivo tem saído muito bem, com bons índices de produtividade. Só mais uma vez, destacando aqui, até ressaltando, é a questão do manejo por ser uma planta precoce. A gente recomenda que a adubação nitrogenada seja um pouco mais elevada para ele, ao redor de 150 pontos, como mencionado, né, de 150 pontos acima, e fósforo também é muito importante, essa planta estar bem nutrida. Temática.
Análise das lideranças do agronegócio e do cooperativismo. Apoio Sescope, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. Quinta-feira é dia de acompanhar o comentário a cargo da Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina. José Zeferino Pedroso, presidente da FAESC, analisa agora a questão da seca no estado que continua preocupando os produtores rurais. Santa Catarina está vivendo uma situação distinta. O litoral continua chovendo satisfatoriamente, dentro da média, até acima da média. Agora, a nossa região do meio-oeste, a região do extremo-oeste, a região norte do estado, que são os celeiros do estado de Santa Catarina, continua sofrendo com essa estiagem, com chuvas que estão muito abaixo da média. Nós tomamos conhecimento que a média razoável, nós estamos com mais de 900 milímetros defasado, né, nesses praticamente um ano que nós estamos sofrendo a incidência da laninha aqui, afinal, em todo o nosso continente. Então, nós ficamos preocupados e participamos dessa palestra patrocinado pela Embaixada Americana, onde o palestrante nos sugeriu, com muita propriedade, que nós precisamos deixar de gerenciar as crises, sempre atuando como verdadeiros bombeiros, para nós fazermos uma gestão de risco. Essa gestão de risco é nós termos um programa, porque essas estiagens elas vão continuar ocorrendo, não só em Santa Catarina, mas também em todas as regiões do Brasil, é normal esses períodos. Então, nós temos que ter um programa com incentivo e participação também do poder público, com a certa desburocratizar as licenças necessárias para que o produtor rural, em especial, possa providenciar a sua estocagem de água nas épocas de chuva, bem como as perfurações de poços artesianos aonde forem viáveis. A Secretaria da Agricultura tem hoje verbas já disponibilizada para que isso ocorra, mas a gente encontra sempre dificuldade quanto à liberação das licenças, as burocracias que sempre existiram, não é de agora, nós não estamos criticando o momento atual, mas nós temos que fazer como outros estados que estão sendo mais liberais, visando atender uma demanda premente que vive atualmente e que periodicamente ocorre, que é a escassez de água em muitas regiões do nosso estado. Veja os assuntos que teremos depois do intervalo. Pesquisador da EPAGRE de Campos Novos mostra mais características do capim pioneiro. Plano de continuidade agropecuária pretende preservar a cadeia de proteína animal. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Sicoob e Fertilizantes Fecoagro. Tecnologia e inovação estão no DNA da Fecoagro, seja na produção e distribuição de fertilizantes, na centralização de compras conjuntas, na divulgação e difusão do cooperativismo ou na operação de programas oficiais de interesse dos agricultores. São atuações permanentes buscando a rentabilidade e a sustentabilidade do agronegócio catarinense. A Fecoagro é modelo de integração cooperativista no país. Praticamos e estimulamos a integração e a intercooperação em Santa Catarina. Juntos, somos mais fortes. O seu gado merece um alimento de qualidade. Por isso, a Fecoagro tem o Cooper Pasto, um fertilizante exclusivo que melhora o rendimento da pastagem. São 2 fórmulas produzidas com as melhores matérias-primas. Cooper Pasto Plantio fornece os nutrientes para o desenvolvimento da pastagem. E Cooper Pasto Nitrogenado garante a manutenção e o teor da proteína do pasto. Cooper Pasto é a energia que a sua lavoura merece. Cooper Pasto está à venda nas cooperativas da Fecoagro.
Promoção Sicoob, investir é para todos. E aí, o que você quer ser? YouTuber, investidor, agricultor, investidor, professor, investidor? No Sicoob, todo mundo pode ser investidor. No Sicoob, todo mundo pode ser investidor. A partir de R$200, você vai participar de sorteios de prêmios e de 15 em 15 dias você pode ganhar. Então, fechou? Você é investidor? Invista com a gente. Aqui, investir é para todos. Sicoob, faça parte. Ele é nobre e é o máximo, porque seus grânulos são revestidos com uma solução biodegradável de micronutrientes, proporcionando nutrição completa para a planta. O Nobre Max garante uniformidade na aplicação, melhora o aproveitamento dos nutrientes, garantindo mais produtividade e renda. Nobre igual a você, máximo como sua lavoura. Nobre Max é um produto exclusivo da FECOAGRO. Peça já na sua cooperativa. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio apresenta Temática. Novo quadro para você acompanhar as tendências dos diversos ramos da cooperação. Comentários e entrevistas com lideranças do agro e do cooperativismo catarinense e brasileiro, trazendo informações importantes para você ficar em dia com as novidades do mercado. De segunda a sexta, às 6 da manhã, no Canal Rural, às 12h30 na Record News e às 13h30 na TV Copi. Temática é um oferecimento do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. A FECOAGRO disponibiliza ao mercado de fertilizantes novas tecnologias de nutrição e proteção de grânulos. O Cooper N+, com 2 moléculas de proteção, reduz perdas por volatização e lixiviação, facilitando a sua aplicação e otimizando a absorção pelas plantas. Aumente o aproveitamento de nitrogênio na sua lavoura usando Ureia Cooper N+, um produto com mais proteção e de fácil manejo. Produtos exclusivos da FECOAGRO. Peça já na sua cooperativa. Dinâmica e atual, essa é a programação da TV Coop Santa Catarina. Aqui está o maior conteúdo de cooperativismo do Brasil. Somos do agro, do crédito, da educação, da infraestrutura. Somos do social. Tudo que o cooperativismo faz, a gente mostra. Temos uma programação versátil e consolidada. São 24 horas por dia falando da gente, do que fazemos, como fazemos e o que representamos. Para nos ver é só acessar o site da FECOAGRO e pronto. Lá está a TV Coop. São mais de 10 anos levando conteúdo cooperativista para os 4 cantos do mundo. Somos Coop em Santa Catarina. A estiagem, conhecida também como a falta de chuva por períodos prolongados, traz impactos gigantescos no potencial produtivo da agricultura. Ela pode ser sentida na lavoura, na pastagem, na pecuária e principalmente no bolso dos produtores rurais. Em Santa Catarina, inúmeras medidas foram criadas para minimizar os impactos da estiagem no estado, como o Água para Todos, Recupera SC Emergencial, Apoio aos Bovinocultores, entre outros. Todos esses programas são de forma estratégica, aumentar a renda do produtor, gerar mais empregos no interior e na cidade e fazer com que a economia de Santa Catarina continue crescendo. Uma campanha de conscientização e medidas de prevenção contra as estiagens. Apoio FECOAGRO, praticando e estimulando a integração e a intercooperação em Santa Catarina. A produtividade das vacas leiteiras depende muito da qualidade do pasto. Uma forrageira de alto valor é o capim pioneiro. Por isso, a EPAGRE de Campos Novos desenvolve pesquisas para conhecer melhor o manejo deste capim tão importante nas propriedades leiteiras. Reportagem do programa de TV SC Agricultura. Esta área toda de pasto bonito, pronto para os animais, pertence ao Centro de Referência Tecnológica para a Produção de Leite de Campos Novos, uma das unidades de pesquisa da EPAGRE.
Aqui são desenvolvidos vários estudos com o foco na produção de leite à base de pastagens perenes. Exemplo disso é a pesquisa com o capim pioneiro, uma forrageira de rápido crescimento muito cultivada pelos produtores catarinenses. Pela importância dessa pastagem na alimentação do gado leiteiro em Santa Catarina, a Estação Experimental da Epagre em Campos Novos desenvolve pesquisas sobre métodos de implantação do capim pioneiro no campo. À frente desse trabalho está a pesquisadora Cristiane Wesp e ela vai nos explicar como é que vem sendo conduzidos esses estudos. Esses estudos foram iniciados ano passado, em conjunto com a Extensão Rural da Epagre, uma vez que esse material já era muito utilizado nas propriedades leiteiras aqui de Santa Catarina. É uma das bases alimentares mais presentes dentro das nossas pequenas propriedades leiteiras, em função da alta capacidade produtiva e da grande versatilidade de produção. Essa pastagem, essa planta forrageira, ela se adequa a diferentes formas de utilização, tanto como silagem, feno, capineira e também pastejo. Dentro do preconizado pela Epagre, no programa Pecuária, a gente recomenda ela para ser utilizada em pastejo, então, e a ideia do projeto em si surgiu da dificuldade que alguns produtores têm no momento da implantação da pastagem. No experimento, a pesquisadora avalia os diferentes métodos de propagação do capim pioneiro. Então a gente está comparando duas formas de propagação dessa pastagem, por mudas e por estacas. De modo a avaliar essas diferentes densidades de plantio, a gente utilizou de 3 tipos de espaçamentos dentro da linha de cultivo. A gente utilizou sempre entre linhas o espaçamento de 0,70 metros e entre a linha de cultivo a gente utilizou 3 espaçamentos, que seriam plantas espaçadas a 50 centímetros, a 70 centímetros e a 1 metro. Muitas vezes os produtores a campo utilizam o espaçamento de 1 metro, porque vai utilizar menos material propagativo, então vai dar um trabalho menor, digamos assim. Eles vão ter menos oneração na formação da muda. Mas isso, em consequência, também atrasa o fechamento da área. Muitas vezes, quando a gente tem um material propagativo que não é bom, pode ocorrer falhas grandes na área, e essas falhas vão originar o atraso na entrada dos animais na pastagem. E vocês fazem algum tipo de controle no crescimento desse capim? Sim, aqui a gente também está avaliando métodos de manejo do dossel. O que seria esse manejo inicial do dossel? Seria o rebaixamento da planta, à medida que ela atinge uma altura ideal de pastejo, que estaria mais ou menos nos 90 centímetros de altura. A gente entra com uma roçada para uniformizar esse dossel dessa forrageira e para proporcionar que ela emita o maior número de perfilhos possíveis, porque esses perfilhos aqui eles vão se traduzir em mais massa de forragem. Com a decisão do Ministério da Agricultura em retirar a vacinação contra a febre aftosa do rebanho brasileiro, um rígido controle de campo está sendo montado para atender todo o país. Em Santa Catarina, a SIDASC e o Sindicarnes, com o apoio do próprio Ministério da Agricultura, estão construindo um plano de continuidade agropecuária focado na preservação de toda a cadeia de proteína animal. Reportagem do programa de TV Cooperativismo em Notícia. Focado na prevenção, na proteção, na mitigação de riscos, nas ações de respostas rápidas e na recuperação do sistema, o Plano de Continuidade Agropecuária, coordenado pela SIDASC, em parceria com o Ministério da Agricultura e ainda em construção, vai definir como regras os controles de segurança agropecuária relacionada à saúde e ao bem-estar animal, que é o nosso caso aqui. Em relação à cadeia de proteína animal, o apoio das agroindústrias, através do Sindicarnes, se tornou indispensável para o sucesso desse movimento. O grande objetivo do programa é minimizar os riscos de interrupção da cadeia de produção e aplicar medidas para a manutenção das atividades agropecuárias. Esse plano, que ainda está em construção,
quer garantir o escoamento dos animais saudáveis em caso de uma anomalia que possa atingir o sistema de maneira eficaz e controlada. A proposta, que é absolutamente inovadora, deseja manter a cadeia totalmente protegida, garantindo assim a sobrevivência de todo o setor. O simulado feito pela Cidasc e o Sindicarnes, através das agroindústrias, focou basicamente nos controles de febre aftosa. Mas o programa é muito mais amplo, muito mais abrangente. Vai envolver doenças como a peste suína africana, peste suína clássica e até doença de Newcastle. No Brasil ele é um plano novo, né, Lomar? Então ele viria para contribuir no caso de qualquer emergência sanitária, né, animal que viesse a ocorrer. Então ele garantiria que os processos, por exemplo, vamos para o abate de suínos, né? Se ocorresse um foco de febre aftosa numa determinada região, a cadeia de suínos ela continuaria a ocorrer desde que cumprisse os processos que estariam escritos nesse plano de continuidade. E esse processo ainda está sendo escrito? Ele está sendo escrito ainda, né, em conjunto com o Ministério da Agricultura, né, a Cidasc, né, e com o apoio da iniciativa privada também. Esse plano está sendo construído. O plano brasileiro que está sendo elaborado se baseia nos regramentos feitos nas mais diversas cadeias de proteína animal dos Estados Unidos. Lá, a disciplina sanitária é levada muito a sério, como é por aqui também. E esse plano atingiria as duas pontas da cadeia, né? Do produtor à indústria. Do produtor até a indústria, né? Ele beneficia toda a cadeia, né? Toda a cadeia econômica. Os americanos já adotam esse sistema há algum tempo, né? Já, os Estados Unidos têm alguns planos, né, escritos, né, para determinadas cadeias, assim como cadeia de ovos, cadeia de aves, eles já têm escritos esses planos, né? Esse plano seria um tipo guarda-chuva, abrangeria todas as espécies e aí as agroindústrias e os estados adaptariam conforme as suas realidades. No caso de uma determinada anomalia atingir o estado ou então uma região específica, o papel da fiscalização de trânsito também será feito pela Cidasc. Cabe aos veterinários do serviço público isolar o local, determinar as rotas, conferir os documentos, para que só animais saudáveis cheguem às agroindústrias. Nessas barreiras, o que a Cidasc verifica para ter o controle? É verificada a documentação das cargas, é verificado as rotas, né? É verificado o que contém nas cargas, o GTA, né? O Guia de Trânsito Animal, que é muito importante, e cada carga tem a sua documentação específica que tem que ser fiscalizada. E não necessariamente apenas animais vivos, né? Não necessariamente apenas animais vivos, produtos de origem animal também, né? E cargas, outras cargas que possam trazer algum problema para Santa Catarina, né? Patrícia lembra que os processos que são adotados com muito rigor em Santa Catarina seriam readequados para que os controles sigam ainda mais eficientes. Eu acredito que até com esse processo de globalização, né, que a gente tem hoje em dia, que a gente tem que cuidar do trânsito em geral, até falando em relação às doenças que a gente agora está vivendo, como o Covid, né, 19, então a gente tem essa preocupação sim de proteger o Estado para que não entrem doenças que já foram erradicadas ou processos que já estão em andamento, né, por causa de algum descuido ou alguma fiscalização não feita. O papel das agroindústrias nesse processo todo é algo imprescindível, porque caberá a elas a garantia de que nenhum animal contaminado chegue aos abatedouros, primando sempre pela qualidade, pela sanidade e pelos processos sustentáveis. Nós já temos normas de segurança bastante efetivas dentro desse nosso processo de entendimento das questões sanitárias em Santa Catarina. É isso que nos garantiu até aqui, né, Dom Mário, a possibilidade de termos a certificação, né? Na medida em que conseguimos aperfeiçoar essas questões envolvendo, sim, o poder público, junto com a cadeia produtiva, que é o que nós temos feito até agora, com a contribuição de pareceres técnicos de especialistas da área, nós conseguimos ter uma visão ampliada, né, uma visão maior de quais ações nós temos sempre que tomar no aspecto preventivo e no aspecto de correção de uma eventual intercorrência que nós
possamos ter, né? Isso nos garante, de alguma forma, uma maior segurança dentro de um processo que nós já buscamos uma eficiência quase na linha do 100%. Né? Mas quando conseguimos encontrar alternativas a isso, criando inclusive outros mecanismos que assegurem de maneira colateral os que já existem, nós conseguimos com isso dar efetividade maior a eventualmente alguma ação que necessite ser tomada. Por ser um plano novo e, como eu disse, ainda em construção, muitas demandas podem surgir ao longo desse caminho. Mas para as agroindústrias, o movimento, desencadeado pelo serviço público, sinaliza que o setor está sintonizado com os movimentos mundiais. Quando nós falamos num plano de continuidade, diferentemente de um plano de contingência, um plano de contingência você teria que bloquear tudo, você teria que bloquear 100% do teu espaço. Quando você está falando num plano de continuidade, você delimita uma área, delimita uma atividade envolvida naquela área e isola esta área. E o entorno dela, todo o entorno continua funcionando. Há dentro disto barreiras que você assegure que para o lado de dentro estejam asseguradas as questões necessárias para que não se extrapole aquela região limítrofe, mas o entorno continua tudo trabalhando, continua a indústria trabalhando, continuam outros produtores mantendo a sua atividade, sem a interferência específica daquela área, que passará pelas medidas, aí sim, de contingência necessárias para a área afetada, sem que isso se reflita na área de entorno. Por mais seguro que seja produzir proteína animal em Santa Catarina, e apesar de todos os status já conquistados, ninguém por aqui dorme em berço esplêndido. E essa inquietude sinaliza que jamais existiu zona de conforto em território catarinense. O plano de continuidade agropecuária precisa ser colocado em prática para proteger nossos rebanhos. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio de hoje termina aqui. Obrigado pela sua audiência. Um grande e cooperado abraço para você e até amanhã.